Participo que é meio que filho de Dom Bosco, mas também filho do Monsenhor Jonas Abib, né? Um amor assim muito profundo pela Canção Nova, pelo Padre Jonas, Monsenhor Jonas. Então convido você, estenda suas mãos agora em direção a ele. Ame-o com a sua oração. Envolva-o nesse coração sagrado de Jesus. Ore no Espírito, cante línguas. Pedimos a Nossa Senhora que o envolva no seu manto, que pela intercessão de Nossa Senhora auxiliadora dos cristãos, que ele seja agora contemplado com uma inspiração do Espírito Santo própria para esse momento. Nós pedimos, ó Mãe querida, interceda por esse teu filho predileto, o sacerdote, que o Espírito Santo o recorde de tudo aquilo que ele já viu, ouviu, falou, escreveu. Inspira-o, que o teu filho Jesus fale conosco através dessa boca, desse servo, que nós pedimos, Mãe. Abraça-o, esteja com ele em todas as dores, em todos os conflitos, todas as esperanças, sonhos. Abraça-o, Mãe, como abraçaste Jesus na cruz, como abraçaste Jesus no seu colo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos sentando e cantando suavemente. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Muito bom dia. É sempre uma alegria muito grande nos encontrarmos aqui, neste território santo, que é a nossa Canção Nova, esse presente de Deus, esse presente do coração de Jesus, que um dia Ele resolveu oferecer para nós, seus amados irmãos e irmãs. É uma alegria reencontrar Dunga, você, toda essa galera bacana, que faz a Canção Nova ser mais bonita, mais oracional, mais significativa também na nossa vida. E tantos amigos também que nos acompanham pela TV Canção Nova, pessoas que têm tido a vida assim transformada a partir de momentos como esse, quando a gente tem a oportunidade de se deixar encontrar um pouquinho da mensagem de Deus, do coração de Deus. E é o que nós estamos vivendo nesses dias agora, nessas horas de acampamento, cujo coração de Jesus quer, de certa forma, penetrar em nós, bater forte em nós, porque esse é o nosso desejo. E é tão simples a gente poder experimentar a unção desse coração. É como o Dunga agora nos conduzia nessa oração. A gente sabe que de maneira tão carinhosa, Deus cuida da gente. E essa bondade de Deus é o que me faz ser melhor, é o que faz você também querer acreditar e ser melhor. É a experiência que eu tenho vivido todos os dias, a cada momento, em primeiro lugar como cristão. Depois a essa vocação que Deus me chamou, que nós não somos dignos, mas Ele nos permite tal experiência, a vocação religiosa, em primeiro lugar, como salesiano de Dom Bosco, a qual essa família Canção Nova é nossa família, e depois como sacerdote, que é um presente de Deus. Estamos quase encerrando este ano bonito, o ano sacerdotal que o Papa nos presenteou, e é um tempo de rezarmos muito,
pelos padres, pelos nossos párocos, pelos sacerdotes das nossas comunidades. Tem tanta gente aqui, de tantos lugares do mundo, do Brasil, não é? E isso é muito bom. E do mundo também, porque nos acompanham pela televisão. Estamos conversando sobre o coração de Jesus. E quando eu fui convidado a estar com vocês nesta manhã, eu rezei bastante, independente daquele tema que me dariam, mas tentando buscar um pouco essa motivação que nos faz sermos cristãos em primeiro lugar. Se eu sou um cristão, a minha primeira identidade é entender aquele a quem eu sigo. Eu não posso seguir alguém do qual eu não saiba o seu pensamento, a sua filosofia, o seu conhecimento, a sua maneira de ser. E nos dias de hoje, mais do que tudo, a gente se encanta muito mais por atos do que por palavras. As palavras caíram um pouco até em desuso, não é? Às vezes a gente faz experiências tão desagradáveis por promessas feitas em palavras. Jesus, mais do que palavras, e a gente sabe disso, a sua vida foi uma vida totalmente marcada pela identidade do céu. E a gente precisa olhar esse Jesus na Sagrada Escritura como homem, porque essa é a nossa facilidade de também chegarmos no céu. Porque se todas as coisas que ele fez como Deus, fica difícil para a gente também querer amar e perdoar. Porque para Deus é fácil, mas para nós às vezes é sempre um pouco mais difícil. E aí vem Jesus, na sua forma tão humana, tão edificante, tão respeitosa, para nos fazer entender que, se quisermos, na experiência dele, a gente pode dar esse passo maior. E é esse Jesus que me encanta. É esse Jesus que o dia que entrou na minha vida, me fez ter um sabor muito melhor. E eu hoje já gosto de dizer até como São Paulo, ousadamente, com toda a prepotência, né? Eu já não consigo mais viver sem esse Jesus. É o tudo da vida e não tem como fazer mais nada sem ele. E aí me deparo com essa sociedade que a gente vive. Essa sociedade marcada por tanta descrença, por essa forma às vezes tão absurda de querer ler os fatos do mundo. As novas gerações que vamos batizando por aí afora, as gerações das últimas décadas, a forma como as pessoas conseguem olhar o ato religioso, como conseguem olhar a igreja, como conseguem olhar Deus, a sua maneira às vezes muito prepotente de poder enfrentar o que talvez no fundo, e nós bem sabemos disso, é o medo. É o medo que os encoraja a buscar a distância, porque não conseguem se confrontar com aquilo que precisa ser confrontado. É o que você está fazendo hoje. Você deixou um pouquinho a sua casa, a sua família e veio para cá. E como bem rezamos, nós não sairemos daqui da forma como chegamos. Deus tem um milagre reservado para mim e para você neste acampamento. E nós já queremos usufruir disso. Minha gente, milagre tem esse sabor para nós. É quando Deus, na sua forma tão delicada, olha para a gente e concede a partir também do nosso esforço. Eu não gosto de duvidar muito de que a gente vive num grande deserto. A nossa caminhada é feita assim. Só que é um deserto às vezes um pouco mais brando do que os desertos lá do tempo de Israel, né, do tempo de Jesus. Às vezes a gente anda por aqueles desertos e tenta imaginar o sofrimento físico daquele que tinha que passar tantas vezes por aquelas montanhas, por aqueles vales, a busca do bem, o que é mais bonito. Eu me desloco da minha comodidade, eu saio da minha comodidade para fazer o bem. E a gente tem exemplos claros na Sagrada Escritura. O próprio Jesus, Maria, sua mãe e tantos outros que viveram essa experiência. E a palavra iluminadora, que nós já bem conhecemos, antes de chegar propriamente nas duas promessas que quero conversar com vocês, eu trouxe de Mateus, no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, a partir do versículo 28, que é uma passagem que nos mostra esse gesto bonito de Deus em Jesus, nos apresentando quem Ele é. Mesmo você que não tem a Bíblia, você vai logo se situar aqui, porque é um texto que é muito conhecido, até mesmo na nossa memória já. Nós já decoramos essa passagem, não é? Nas palavras do próprio Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso do fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para vossas almas. Sim, o meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo é leve. Bonito isso quando Jesus fala para nós. Na mesma intensidade da voz de Jesus, na mesma intensidade do seu olhar, Ele hoje nos olha dessa mesma maneira, para dizer: a vida está difícil, os problemas são muitos, as dificuldades são tantas. Meu irmão, minha irmã, isso não é tão diferente dos tempos que Ele viveu entre nós, naquele povo concreto da sua identidade humana. A história é a mesma, os fatos se repetem, trocam endereço. Se a gente pudesse hoje partilhar um pouquinho dos nossos problemas, são tantos. Todos nós temos conta para pagar, né? Quem é aqui que tem conta para pagar? Levanta a mão, olha que beleza, olha que delícia, não é verdade? Se a gente não tivesse conta para pagar, a vida ia ser triste, né? Então a gente trabalha para poder pagar a conta, né? Todos nós temos problemas de saúde, temos pessoas nas nossas casas que nós gostamos tanto e que rezamos para que elas fiquem boas logo. A gente não gosta de ver quem a gente ama doente. É comum do ser humano isso, e é bonito isso. Sabe o que é isso? É quando a gente se identifica um pouquinho com o coração de Jesus. Porque se existe uma forma delicada de Deus cuidar da gente, é o dia em que Ele deu o seu coração para nós em Jesus. O amor dele é tão intenso que Ele não quis ficar no ato criacional, mas Ele quis chegar tão perto de nós a partir da sua forma de nos olhar na pobreza das nossas atitudes e de ainda assim nos dar uma oportunidade de chegarmos um pouco mais além. É um Jesus que olha para mim e para você hoje para dizer: não pare não, não desista do seu caminho não, mesmo quando às vezes você é tentado a querer desistir. Bem diz a palavra, você é tentado. A tentação, não é? Ela não vem do alto. O alto vem o prazer, a vontade de fazer, porque nos sentimos impelidos da vontade de nos aproximar desse Deus. Essa é a nossa travessia. É o dia que o deserto nos parece um pouco pesado. É um dia que parece que a água está muito longe e o calor é muito forte sobre nós. Mas em todo o deserto, em algum lugar, em algum ambiente dele, Ele nos reserva sempre um oásis. Porém, para eu chegar ali, eu preciso atravessá-lo. E atravessar significa colocar-se em movimento. Eu estou caminhando e aqui Deus vai realizando o que Ele precisa realizar. Esse é o milagre. Por isso que eu vim buscar o milagre. Eu estou correndo atrás. Mas não quero fazer esse Deus ser um Deus fazedor de milagres. Eu quero fazer esse Deus, Ele ser um companheiro da minha vida. E essa é a diferença para nós. Para eu entender bem o coração de Jesus, para eu entender bem essa fonte que emana todos os dias, derramando sobre nós o seu amor, eu preciso também querer entender quem é o proprietário desse coração. E aí esse mesmo Jesus um dia, conversando com Santa Maria Margarida Maria Alacoque, nos deu as suas promessas. E é o que nós estamos vivendo agora nesse tempo de acampamento. O Padre Joãozinho, com a sua maneira brilhante e maravilhosa, já nos deu aí os primeiros passos das primeiras promessas. E hoje, nesse momento, olhamos agora para a quarta e a quinta promessa do Senhor. E diz assim: serei o meu refúgio seguro durante a vida. Serei o seu refúgio seguro durante a vida e sobretudo na hora da morte. Cuja palavra central para nós é refúgio. Cuja palavra de Deus inspiradora pode ser também, o próprio Padre Joãozinho nos apresenta no seu livro, João, no capítulo 14, versículo 3, tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. De novo, Jesus desejando que a gente esteja tão perto dele. Aonde eu estiver, eu quero que você também esteja comigo. Jesus não quer mais caminhar sozinho. Aonde Ele estiver, Ele quer que você esteja com Ele. E a quinta promessa: derramarei copiosas bênçãos sobre todos os seus empreendimentos, sobre tudo aquilo que você tem como projeto de vida. Eu estarei ali derramando as minhas bênçãos sobre você, cuja palavra é bênção. E a palavra inspiradora é a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3. O Pai nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus,
em Cristo Jesus. Refúgio e bênção. Vamos olhar um pouquinho para Jesus. Vamos olhar um pouquinho para algumas atitudes muito concretas que Jesus realizou na vida de pessoas e que Ele continua realizando também nas nossas vidas, trazendo presente essa sua bonita fala, esse seu bonito sentimento. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração. Hoje está um pouquinho frio aqui, não é verdade? O nosso refúgio é um bom agasalho. A gente se sente protegido dentro dele, não é? A gente não vê a hora de chegar num ambiente quentinho, para que a gente não passe esse frio, que às vezes vem um vento gelado. Aqui nessa grande fazenda aqui faz vento gelado também, não é? Tem muito fogo, é o que nós estamos vivendo agora. Mas ali do lado de fora faz um friozinho, nesse período do ano. E isso é bonito. Significa que Deus continua nos dando o seu presente do céu. Calor, frio, sol, chuva, e a vida vai acontecendo aí. Imagine Jesus, quando tocou algumas realidades concretas na sua vida, vendo pessoas, vendo situações tão tristes, tão apagadas, tão desanimadas, e a sua forma de passar no meio dessas pessoas era uma forma de tocá-las com a sua mão, com o seu olhar, erguê-las, para fazê-las entender que o pecado na vida não pode transformar a sua vida em pecado. Ele é ocasional. Nós não somos o pecado que vivemos, nós não somos o erro que cometemos. Pecou, errou, volte atrás, volte o quanto antes possível, e volte com a dignidade que lhe é própria, porque Deus está lhe concedendo isso. Essa é a coisa mais linda que eu posso celebrar em cada momento que estou ministrando o sacramento da reconciliação. É a graça de Deus interagindo na força humana para nos dar de presente. Eu sempre gosto de dizer, saia desse momento como se você estivesse sendo expulsado do útero materno. Você não tem pecado, você está plenamente edificado na graça de Deus. Gente, isso é muito maravilhoso, é o presente de Deus para nós. É quando a gente chega tão acabado, tão destruído, tão consciente daquilo que fizemos e que não deu certo, tão ovelhas perdidas, desgarradas. E Jesus, no seu coração, nos leva a entender o coração do bom pastor. Nós salesianos, nas nossas constituições, Dom Bosco nos ensinava a olhar Jesus com o coração do bom pastor. Hoje é aniversário de ordenação sacerdotal de Dom Bosco, viu? Dia 5 de junho de 1841, é um dia festivo para nós. E a alegria de estar aqui, não é? Nesse dia em que ele ficou padre. E um padre muito querido da juventude, porque quis ser um padre simples, quis ser um padre que também adotasse um coração manso e humilde. E talvez nos homens e nas mulheres que pediram essa graça de Deus, Deus realizou grandes maravilhas, como Ele tem realizado nos dias de hoje. Dá uma olhadinha no Monsenhor Jonas Abib e em tantos outros da comunidade, que também abriram o coração e pediram essa mesma graça de Deus. Ter o coração manso e humilde, porque é somente nesse coração que nós experimentaremos verdadeiramente o que é a graça e o poder de Deus. Em outro coração é impossível imaginar isso. Na prepotência humana, Deus passa, mas não consegue entrar, porque não existe espaço para Ele. Nós fechamos o coração sobremaneira, para que Ele não venha nos visitar. Então Jesus olha aquela ovelha desgarrada, aquela ovelha que está perdida, está machucada, e nas suas palavras, na sua forma simples de dizer a grandiosidade do amor de Deus, o pastor vai, toma essa ovelha, mas não com aquele cuidado mais ou menos do dia a dia, talvez até meio grosseiro, como às vezes muitos de nós nos tomamos no dia a dia da nossa vida, sobretudo quem trabalha em repartição pública, né? Às vezes você chega em lugares assim, a gente é tão mal recebido, né? Pessoas estão azedadas pela vida. Tá certo que o nosso salário é pequeno, a gente ganha pouco, trabalha muito, né? E a vida está sofrida, então a gente carrega para o nosso trabalho um pouco dessa amargura, dessa tristeza. Aí de repente você chega com o seu coração tão feliz, porque você hoje escutou uma oração da manhã na Canção Nova, ficou feliz, você chegou tão animado para você fazer a sua parte nesse reino de Deus. Aí você vai encontrando essas pessoas destruídas, acabadinhas, né? É ali que nós precisamos ser esse refúgio.
É ali que nós vamos encontrar essa maneira do bom pastor, de entender que aquela ovelha desgarrada, ela se repete no dia a dia das nossas vidas, e quem sabe eu não seja hoje um pouco essa ovelha. Talvez eu tenha vindo para cá, trazendo tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantos medos, e quando a gente fala isso, minha gente, a gente quer olhar mesmo para dentro da realidade da nossa vida. É tão bonito a gente poder trazer a Bíblia para dentro da vida, e perceber que dentro da minha casa, no meu convívio familiar, nas paredes da minha casa, na condição que eu estou vivendo atualmente, no pecado que talvez eu esteja arrastando por alguma vergonha, por algum medo, Deus está passando, está nos olhando, está querendo tanto nos pegar como ovelhas, para poder cuidar de nós. E Deus cuida assim. Deus primeiro traz no seu colo, Deus vai tirando os espinhos que talvez estejam fincados em nossas carnes. Deus não devolve a gente num primeiro momento para a gente continuar a viver. É preciso o tempo da recuperação. Nós estamos sendo restaurados nesse Deus. Então leve isso para a realidade que você está vivendo, talvez. Você talvez está nos acompanhando em casa, pela TV. Quantas são as situações, eu tenho acompanhado isso nas nossas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos pais e filhos, na vida da juventude. Quantos deslizes e às vezes por tantas ignorâncias, porque a ignorância no bom sentido, eu não sabia, e eu fui entrando, fui vivendo tantas experiências, e quando me vi, eu estava marcado, estava destruído. E nós humanos sempre teremos essa capacidade de nos apontar assim. Você errou, você sempre carregará esse estigma com você. Você falhou, eu sempre terei o cuidado de lhe olhar, não é? Eu vou olhar você com essa marca. Eu me lembro o dia que você errou. Quando eu tenho que perdoar alguém, quando o casal precisa se perdoar, talvez por uma infidelidade, é tão difícil perdoar, nós sabemos disso. Por isso que a palavra perdão, ela aparece tantas vezes na Sagrada Escritura, e de muitas formas. Senhor, eu preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes? Meu filho, você precisa perdoar sempre. Não existe limite para o perdão. O perdão não se dá da noite para o dia. É preciso um tempo, e nós temos consciência disso. Padre, eu estou tentando perdoar, pois essa é a atitude. É arrancar do coração o que me faz mal. Olha isso, arrancar do coração o que me faz mal. Se o mestre da minha vida tinha dentro do seu coração somente o amor, para arrancar do seu coração e derramar sobre nós. Então refugiar-se, o refúgio do coração de Jesus é esse. Quero cuidar de você, quero trazer você no meu colo, quero poder afagar você, quero que você perceba que no colo de Deus, o seu lugar é seu, não existe competitividade, não precisamos correr como se corre no vestibular, não é o melhor, basta fazer a sua parte nesse processo de santidade, e o coração de Jesus fará aquilo que lhe pertence, aquilo que é próprio seu. Estarei sempre. Deus não cuida da gente só um dia, Deus não cuida da gente só em alguns momentos. Se você quiser, assim como eu faço, eu necessito desse coração cuidando de mim. Tenho pessoas que me amam, tenho família que me ama, tenho a minha congregação que cuida de mim, que me ama, tenho a minha família de sangue, a quem sou apaixonado, mas muito mais do que isso, eu tenho, quero e preciso, é desse coração pulsando pela minha vida, que me faz entender todos os dias, que nas minhas fragilidades, eu não preciso ficar parado, não é bonito para um cristão parar, diante de uma dificuldade, é a forma mais simples que nós temos, às vezes, de resolver os nossos problemas, é desistir, eu não consigo, não dá certo, não tenho competência para isso, então eu vou desistindo. Desisto de querer ser o melhor. Por isso que ele vai nos dizer: tomar-vos-ei comigo, para que aonde eu estiver, você esteja comigo. Olha que prece linda. Toma-me, Jesus. Transporta-me para dentro do teu sacrário. É ali que eu quero ficar. Abre um pouco essa cortina
esse véu que talvez não me permita enxergá-lo, e mesmo indigno, mesmo na minha fragilidade, eu quero ser hoje um pouco essa ovelha. É tão gostoso a gente sentir um colo que nos acolhe, um colo santo, que tem tempo de nos olhar, não tem pressa de passar pelos nossos problemas, como muitas vezes a gente até tem vontade de partilhar com alguém, mas existem tão poucas pessoas para nos escutar hoje, não é verdade? Às vezes você quer partilhar tanto alguma coisa com alguém, você não encontra pessoas, nem dentro da sua casa, nem dentro da sua família. Às vezes nós trocamos aquele maravilhoso Você chega para o seu amor: benzinho, estou tão ruim hoje. Liga a televisão que eu quero ver o gol do Corinthians. Não é uma coisa má, mas não é? Aí a gente vai na igreja, né? Aqueles que ainda não recebem, né? Tem que trabalhar de grátis, né? É aquele que vai ouvir você com todo o prazer. Mas são tão poucos hoje os padres que nos escutam, por causa também do número e do tempo, e da grandiosidade de cristãos. Então a gente tem vontade, a gente tem desejo. Eu preciso disso. Claro que todas as vezes eu tenho a alegria de ter dentro da minha casa uma capela, né? Eu sempre gosto de dizer isso, né? Ali é o meu refúgio. Me encontro ali e peço essa graça: Senhor, eu não mereço, a minha humanidade não merece, mas a tua graça pode. Leva-me aonde tu moras, cuida de mim. E ao momento que eu sinto em mim, eu tenho certeza que você também, pela ação do Espírito Santo, o quanto a gente sai renovado desse momento, o quanto a gente sai menos medroso para poder enfrentar os problemas da vida, o quanto a gente tem o tempo de olhar um pouquinho para nós mesmos e perceber quantas coisas em mim precisam ser melhor cuidadas. Sabe aquelas donas de casa meio assim danadinha, que não limpa o fogão direito, passa só um paninho por cima e a gordura vai ficando, né? Aquelas cozinhas que quando você entra, você desliza nela, porque o chão já está tão oleoso, porque frita batata todo dia, né? Espirra, passa só um paninho, né? Um dia eu lavo, né? Não, é todo dia que precisa ser feito isso, né? De repente eu estou ficando assim, eu vou disfarçando o meu catolicismo, vou fazendo de uma forma mais ou menos, e um Jesus Cristo gritando no meu ouvido: confia em mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, deposite em mim todas as suas preocupações, não precisa correr de mim nos seus medos, nas suas fragilidades, eu quero cuidar de você. Jesus novamente pedindo, Deus pedindo uma passagem no coração de um pecador: deixa eu entrar na tua casa, deixa eu lhe dar a minha água. Nós rezamos tão bonito na oração da manhã, hoje de manhã, estava acompanhando pela televisão lá em São José ainda, Jesus nos dando a água, fonte da vida, a que eu não preciso mais me preocupar, porque essa água será para mim restauradora. Esse é o refúgio do coração de Jesus, é o local onde ninguém tem o direito de tomar de mim. O mundo pode lhe tirar tudo, as pessoas podem lhe arrancar tudo, a vida é assim, não é verdade? O tempo é assim, o tempo só vai nos fazendo perder. A gente perde um pouco da beleza, a gente perde um pouco da nossa agilidade. Eu e o Dunga somos bons jogadores de futebol, né? Mas a gente percebe que há 20 anos atrás a gente jogava melhor. Hoje a barriga atrapalha, as pernas já encravam um pouquinho. A vida vai fazendo isso com a gente. O tempo vai nos arrancando pessoas, o tempo vai nos tirando, e o tempo não perdoa, o tempo não tem tempo, ele vai, avassaladoramente ele está indo, e a gente precisa correr atrás, tentando, da melhor forma possível, não deixar, não é? Que se acabe de uma maneira tão rápida assim. Portanto, esse tempo é o tempo do agora, é o kairos que Deus me concede. É o momento em que Ele está me dando para eu ser refugiado nele. Eu quero, Senhor, me sentir refugiado no seu coração. Leva-me para onde tu moras, porque eu quero viver aí, em todas as circunstâncias da minha vida. Quero levar comigo a minha casa, quero levar comigo a minha família, quero levar comigo o meu matrimônio, quero levar comigo o meu sacerdócio, a minha consagração.
quero levar a minha juventude, quero chegar e ficar, permanecer. É o tempo que não podemos ter pressa, é o tempo da demora, demorar na presença do Senhor. E esse Jesus vai caminhando e nos promete a sua bênção: derramarei sobre você, derramarei sobre tudo aquilo que você tem como projeto de vida. É um bom projeto? Pode ter certeza, eu estarei derramando sobre ele toda a minha bênção. Bênção é isso, né? Abençoar, bendizer. Deus é tão bom que dá também a nós a oportunidade de abençoar. Ele não retém para ele a bênção. A bênção de Deus é a bênção de Deus. Nós não temos a capacidade, mas Ele nos dá a possibilidade de sermos intermediários dessa bênção. Não é bonito quando um pai e mãe abençoam o filho? Lá em casa era assim, 8 filhos, era aquele coral, né? Benção pai, benção mãe, abençoe, abençoe, né? Às vezes até mecânico, mas quando a gente para dizer, né? A bênção, meu pai, e a sua voz humana diz: Deus o abençoe. Nós nos abençoarmos pela bênção de Deus. E aí Ele nos promete isso: o Pai vos abençoe com a bênção espiritual de toda a sorte. Bênção que quer dizer proteção, bênção que quer dizer cuidado, bênção que tem esse sabor de nos fazer de novo olhar os caminhos de Jesus, saber que naquele chão em que Ele pisou, realizando tantas maravilhas, Ele foi abençoando, abençoando casas, abençoando situações, abençoando pessoas. Deus que do alto da cruz, no momento derradeiro da sua dor, do seu abandono, também nos abençoa, quando Ele pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Perdoar é uma forma de também abençoar, de dizer: tira de você toda a sensação do mal, tira de você toda a sensação do fracasso, porque quem tem a bênção de Deus precisa ser um homem novo. Quem tem a bênção de Deus sabe que não precisa viver a condição do pecado, não pode viver essa condição. E é essa bênção que nós pedimos e imploramos todos os dias de Deus. Deus abençoa a gente, Deus abençoa a mim, Deus abençoa a minha família, Deus abençoa os meus empreendimentos. Eu não posso viver sem a bênção, eu não tenho como viver sem a bênção desse Deus, porque é essa bênção que me restaura naquilo que preciso fazer. É a bênção que vai confirmar aquilo que é a própria palavra de Jesus: a mansidão de um coração, o cuidado de um coração, a atenção de um coração. É o que a gente vive todos os dias. Às vezes, as pessoas vão se aproximando, vão chegando pelos seus confessionários, pela direção espiritual, pelas conversas, e vão trazendo exatamente aquilo que nós estamos vivendo todos os dias. Padre, lá em casa e a situação é essa, no meu trabalho a situação é essa, tenho vivido essa situação, vou esbarrando todos os dias nessa fraqueza, parece que às vezes eu não tenho força para tentar enfrentar isso. Como é que eu faço, Padre? Como se nós tivéssemos aquela bolinha mágica para dizer: eu tenho a solução de todos os seus problemas. Mas um cristão precisa ser um homem de esperança. Paulo diz isso, não é? A provação vai nos levar cada vez mais a viver esse tempo da espera. Ela não precisa ser olhada de maneira negativa. O erro, o fracasso, o sofrimento, ele não pode ser olhado de uma maneira negativa, mas a gente pode aproveitar desse momento para olhar aquilo que de positivo ele vai provocar em mim. Uma vida marcada de um sofrimento que vai sendo superado é uma vida que é marcada pela felicidade, porque eu vivi uma condição que não era a melhor, mas agora estou entendendo que o fracasso não é a identidade de um cristão. E é isso que Deus vai fazendo conosco. Quando Deus resolve se apresentar em nosso meio,
Você sabe tanto quanto eu, a história de Deus na humanidade é bonita. São palavras lindas, aquelas palavras do Salmo, quando diz, ainda informe. O Senhor cuidava de mim. O Senhor sabia quem eu era. Eu tenho uma identidade para Deus. Eu sou filho desse Deus. Você é filho, filha desse Deus. E esse Deus, Ele vai cuidando conosco de muitas maneiras. Deus colocou um dia a vida dos profetas, dos reis, de homens e mulheres que na sua forma de viver sinalizavam para a gente a condição do céu. Muitos que fracassaram. A história do fracasso humano dentro da Sagrada Escritura nos ensina que se não nos mantivermos fiéis à promessa do Senhor, e quão lindas são essas promessas do Senhor. Se você se encontrar com todas elas, essas 12 promessas, você vai ver, é Jesus o tempo todo pedindo isso, é desejando isso para nós. Quero cuidar de você, quero estar perto de você, quero ser seu companheiro, quero ser seu amigo, quero lhe ajudar a ser melhor, quero que você entenda o que é o reino dos céus, quero que você conheça o Pai, quero que você seja feliz. Parece tão contraditório isso, como ser feliz no momento humano em que existem tantas desgraças, tantos erros, tantos fracassos, pois essa é a contradição. Eu não quero remar na mesma condição do mar, eu quero vir contra, porque ali está o meu ponto seguro. Essa é a minha condição. Ainda ontem, gravando o quadro do Revolução Jesus, uma das questões era essa. Ser cristão é loucura diante da sociedade, diante da humanidade? Sim, é palavra bíblica. Somos loucos, mas não de uma loucura absurda, como são as muitas loucuras que existem hoje no meio social, na juventude, nas baladas birutas da vida. Não, é uma loucura sábia, que tem os pés no chão, que tem a mente no céu e que sabe agir no momento em que Deus pede para agir. Falo na hora certa, silencio na hora que precisa silenciar. As minhas palavras constroem alguma coisa na vida do outro, se elas são feitas em forma de julgamento desnecessário? Não. Portanto, é mais bonito calar. Mas na hora H, na hora que a adrenalina pula, nós não conseguimos. E de repente, bum, jogamos por água abaixo o que não precisava ser jogado por mim. Quem sabe hoje o Senhor esteja nos dando essa oportunidade. Eu quero pedir que o meu coração seja um coração como o de Jesus. Padre, é muito ousado essa oração, não é? Sim. Mas pedir não ofende ninguém, muito menos a Deus. E eu estou pedindo a Deus um presente maravilhoso, mas que precisa ser concretizado na minha vida. Deus vai fazer a parte dele, eu não tenho dúvidas. Impossível, se estiver pedindo a Ele algo bom, que Ele não conceda. Mas eu preciso fazer a minha parte. Portanto, é preciso caminhar, minha gente. É preciso dar os passos concretos do dia a dia. Eu não posso ficar imaginando uma vida perfeita lá na frente. Ela precisa começar a ser perfeita no cotidiano da minha vida, no tempo da minha vida. Como é que eu sou hoje dentro da minha vida? Como é que eu estou hoje? A minha condição familiar, a minha condição profissional, a minha comunidade, o cristão que eu sou. As pessoas olham em mim traços desse Jesus. As pessoas encontram na minha maneira de falar sentimentos nobres que nos elevam. Qual tem sido a minha forma de conversar? Quais têm sido as minhas brincadeiras? Como é que eu tenho vivido a minha forma, a minha identidade de igreja, a minha identidade de cuidado humano, de delicadeza humana, de atenção humana? Não é um desafio para nós isso? Não é um desafio todos os dias eu querer ser melhor, eu tentar ser melhor dentro das pessoas que me encontro todos os dias? Às vezes tenho esquecido muitas promessas que eu fiz. Nós somos batizados, portanto, nós já temos as nossas promessas batismais, e elas precisam ser recordadas todos os dias. Eu trago em mim os traços de Deus, e o que eu tenho feito com Ele? Tenho enterrado os dons que Deus me deu. Mas se ainda que eu esteja vivendo uma vida assim, aqui está. Depositai sobre mim
o seu fardo. Não é difícil carregar alguns fardos na vida de vez em quando? Quando a gente tem alguma coisa muito séria para poder resolver, quando a gente passa por algum sofrimento. Outro dia me encontrei uma jovem, me encantou muito. Ela dizia: padre, eu queria conversar com o senhor. A minha vida está muito complicada. O meu pai bebe, a gente tinha até uma vida muito boa, mas por conta da bebida ele foi perdendo tudo. E essa semana a gente vai ser descarregado de casa, estamos perdendo a casa. Minha mãe está muito mal, com uma depressão que não cura. Eu sou uma jovem catequista na minha comunidade, mas estou namorando agora um jovem que teve um primeiro relacionamento, mas ele já está no processo da nulidade do sacramento, porque ele se casou muito criança, impuseram sobre ele o casamento, ele tinha que casar porque a menina ficou grávida. Esse tipo de casamento é complicado, né? E por conta disso a minha comunidade foi me expulsando. Eu não posso mais estar ali, não posso ser catequista. O meu padre pediu para me afastar. Mas uma coisa, padre, por que eu procurei o senhor hoje aqui? Porque outro dia eu vim numa missa aqui nessa paróquia que não é a minha, mas eu achei tão bonito esse cuidado com Deus na Eucaristia que o senhor tem. E aí eu queria conversar com o senhor para dizer: isso foi o que não tiraram de mim. E eu continuo apaixonada por esse Jesus. Mesmo vendo todas as perdas da minha vida, eu não quis entrar no desespero da vida. Aí eu tive que dizer para ela: pois então venha para essa paróquia. As portas estão abertas para você. É uma ovelha que precisamos cuidar. E não é um cuidado da noite para o dia. Esse cuidado é lento. Agora é começar a tirar, pouco a pouco, os espinhos. A tristeza do seu pai alcoólatra, a tristeza da perda de uma vida boa para uma vida difícil, a perda da casa, o ressentimento do coração, talvez, por aquilo que ela viveu na sua experiência como igreja, como catequista, quando precisou verdadeiramente da misericórdia, quando viu portas fechadas. Mas em algum lugar da vida, minha gente, nas dificuldades da vida, é esse Jesus que entra para dizer: o meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Jesus nos dando o que Ele tem para a gente carregar. E olha que parece fácil, mas que no dia a dia não é fácil não. Por isso que a gente se alimenta disso. Por isso que todos os dias eu estou na Eucaristia para poder entender mais o coração de Jesus. Por isso que gosto de estar na sua presença, para poder entender mais esse Deus que fala comigo de maneira tão humana, tão diversa, em tantas situações. Quando Ele coloca pessoas na minha vida que eu encontro nelas traços bonitos desse Deus. Tem tantas pessoas santas nas nossas comunidades, não é verdade? Talvez você conheça tantos. Eu às vezes olho algumas pessoas, alguns jovens, que é o maior desafio. Vejo tanta santidade em alguns. Tem alguns que me emocionam quando eu estou confessando. Alguns olham assustados: mas padre, o senhor está chorando? E desculpa, é que eu sou meio bobão. Não tem como não entrar na experiência da troca dos sentimentos para dizer: o que você me conta é muito bonito, é muito santo. A sua vontade de ser santo é sublime. Você busca um Jesus Cristo muito real. E eu sei que quanto mais buscamos esse Jesus, mais precisamos estar preparados para todos os sofrimentos da vida, porque ser santo no mundo de hoje é preciso coragem. Uma coragem que somente o céu pode nos dar. E eu não posso sair da minha casa dia nenhum sem pedir essa graça de Deus. Abençoa-me, Senhor, porque hoje eu quero ser um refugiado do seu coração. E quem sabe ser o refúgio também da vida de muitas pessoas que eu esbarrar no meu dia de trabalho, nas atividades que tenho para realizar. É você tornar concreta a palavra de Deus. É você assumir para você também as promessas que Jesus está dando. Ele promete, Ele não falha. A bênção de Deus, ela tem poder de eternidade.
A palavra de Deus não é palavra humana. Padre Joãozinho fala disso nesse capítulo, quando ele fala da bênção. Houve aquele tempo, vocês se recordam pela história, que a gente sabia muito bem, não é? Muitos contratos eram feitos pela palavra, né? Não, pode deixar que eu faço sim, viu? Passa lá, não, pode deixar que vai estar tudo certinho. Hoje nem documento escrito está contando mais. Tem tanta falcatrua, tem tanta roubalheira, tem tantos absurdos acontecendo. A palavra perdeu o seu poder, o contrato perdeu o seu poder, Deus não. Deus abençoa para valer. Deus cuida para valer. E quando Ele promete, promessa é dívida, não é? Ele cumpre. Eis a promessa da nova aliança, a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quando você olha para a Eucaristia em cada celebração participada, em cada momento eucarístico que você vive, nós vivenciamos aqui na Canção Nova, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, quinta-feira, esse dia tão bonito. Eu estava lá e cá, vivendo a intensidade da minha comunidade paroquial em São José dos Campos, a Paróquia Sagrada Família, e vivendo os momentos pela televisão daquilo que vivenciamos aqui. Quanta graça Deus realizando em nós. De novo, Jesus derramando sobre nós o seu coração, de uma maneira tão simples, Jesus deixando-se passar em nosso meio, deixando-se ser tocado pela nossa vida, pela nossa humanidade, pela nossa forma de ser. E é essa prece que nós podemos fazer hoje. Nós continuaremos rezando as promessas do coração de Jesus. Nós queremos também ter essa força de pedir a Ele isso. Ô meu Jesus, eu quero ser participante dessa promessa. Quero que você visite a minha casa, quero que você visite a situação concreta da minha vida, mas mais do que tudo, quero que você me faça melhor. Essa é uma prece que nós podemos sempre ter no coração. Jesus, me faça melhor. Me faça uma pessoa mais feliz. Me faça uma pessoa mais alegre. Não dessa felicidade que o mundo quer. Essa felicidade é passageira, ela é enganadora. Eu quero a felicidade do céu, que é capaz de passar pelos tormentos da vida sem perder a serenidade do olhar. Esse é o desafio de um cristão. Jesus não se abateu pela condição humana. Jesus nos elevou à condição dos céus. É o que Ele pode fazer por mim e por você nesse dia, deste acampamento e sempre. É um Jesus que nos toma, cuida de nós, o tempo que você quiser. O tempo é seu. Não precisa ter pressa. Jesus não tem pressa com você. Se há alguém que tem tempo para cuidar de mim e de você, no tempo dele é Jesus. E o colinho dele comporta uma infinidade de gente ao mesmo tempo. E o olhar de Jesus não se perde na multidão. Esse olhar é seu. Olha que delícia isso. Eu estou no colo de Jesus, estou sentindo o pulsar do coração de Jesus e sei que o cuidado de Jesus nesse momento é só meu. Sou eu que estou sendo olhado pelo olhar de misericórdia do Senhor. Quero permanecer aí, para eu ter a certeza que a cada momento eu posso ser melhor. E aí eu quero levar isso, eu quero ser esse Jesus na vida de todas as pessoas com quem eu me encontrar. Desafie-se, meu irmão, desafie-se, minha irmã, desafie-se, minha gente. É o que eu tenho pedido muito hoje, por mim, para todos os cristãos. Se há uma forma que a nossa igreja precisa continuar sendo, se há uma maneira de sermos esses Cristos andando no meio das pessoas, eis a oportunidade que Ele nos concede. E a única maneira de ser um pouquinho o perfil de Jesus na vida das pessoas é o momento em que eu encontrar a força de dizer: dá-me, Jesus, um coração manso e humilde, porque eu quero tomar posse desse coração, porque a partir dele eu também quero fazer maravilhas aonde precisa ser feito. É a promessa maravilhosa de Jesus. E por isso nós rezamos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei. Mas peça com o coração: eu quero Jesus. E eu quero começar a eleger na minha vida todos os dias aonde eu preciso ter o coração manso e humilde.
dentro de situações muito concretas da minha vida. É ali que eu preciso começar a dar sinal de que realmente o que eu estou rezando está acontecendo. Quando a vida lhe pedir um temperamento muito alto, lembre-se, não, eu preciso ser manso e humilde. Quando de repente nas suas atitudes você se sentir um pouco arrogante, lembre-se, não, eu preciso ser manso, eu preciso ser humilde. Quando você estiver na sua comunidade, na sua casa, e perceber a fragilidade de alguém, lembre-se, serei o seu refúgio durante toda a vida e sobretudo na hora da morte. A gente reza tão bonito isso quando a gente pede para a mãe: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. É pedido para valer. Eu não quero morrer abandonado. Eu não posso morrer abandonado. Que o Senhor me permita, nesse momento derradeiro da vida, contemplá-lo. Jesus já está chegando, e é esse o encontro, é essa passagem suave da vida, sem ter choque. É a passagem que nós pedimos tanto a Deus, e a promessa do próprio Jesus: serei o seu refúgio durante toda esta vida, basta você querer, e sobretudo, na hora da sua morte. E derramarei sobre você bênçãos, bênçãos abundantes, bênçãos copiosas. Reze isso ao Senhor hoje. Peça que Deus hoje lhe dê esse coração manso. Peça que Ele lhe dê esse coração capaz de compreender. Quando eu digo isso para você, eu penso muito também nas minhas atitudes. Às vezes a gente passa de maneira tão rápida na vida das pessoas, né? E às vezes as pessoas querem tanto poder olhar um pouquinho para nós. Pessoas querem tanto poder conversar um pouquinho conosco. É o desafio que lanço para mim. E se você é um pouquinho igual eu, vamos somar juntos os nossos desafios. E vamos pedir essa graça. Senhor, que as minhas atitudes sejam sinalizadas pela Tua atitude. Eu quero ser, Jesus, essa alma boa. Eu quero ser esse coração bom. Aonde eu estiver andando, por onde eu estiver andando, eu quero fazer o bem. Eu gosto de dizer sempre no sacramento da reconciliação: apague nesse momento tudo o que não deu certo na sua vida, porque Deus já apagou. A partir da sua sinceridade, porque essa é uma condição da confissão, não é? Eu preciso ser sincero ao trazer os meus pecados ao sacerdote. Se você foi sincero, Deus já apagou tudo. E Deus apaga mesmo. Por isso que eu gosto de Deus. Ele não fica fazendo lembrança, igual a gente faz às vezes. Ah, você lembra que você falou aquilo? Deus não. Portanto, se eu já tenho a graça de estar plenamente purificado pelo perdão de Deus, o meu corpo, a minha carne, os meus sentimentos estão puros pelo perdão de Deus, eu posso pedir essa graça: Senhor, dá-me um coração manso e humilde, para que eu possa fazer o bem. Vem fazer isso com a gente. Vamos fazer juntos. Vamos fazer o bem, custe o que custar. Sobretudo onde a vida já está parecendo tão chata e difícil. Quem sabe seja ali o maior desafio de fazermos o bem. Senhor, eu quero ser um fazedor do bem. Não sei como. Talvez até da minha forma meio fria, meio durona, meio desajeitado. Mas eu quero começar a tentar fazer o bem. Uma coisa eu lhe digo, lhe garanto, você será a pessoa mais feliz deste mundo. Você será a pessoa mais feliz deste mundo. Porque será o dia que você vai poder entender que Deus lhe deu sim o que você tanto pediu para Ele nesse tempo da sua vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Deus abençoe.
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, deu a vida e deu a vida para nos salvar. Levanta os seus braços, manda, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mas às vezes aqui dentro o coração é de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Manda os seus braços. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Peça que o Senhor lave e purifique tudo isso. Lava, purifica e restaura. Serás o nosso Deus, serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nosso Senhor. Solta a sua voz, clama, queira, peça. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E manda, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!